Começar de novo. Boa noite, minha gente maravilhosa. Como vocês estão? É um prazer enorme estar aqui hoje nesse sistema com duas celebridades. E parabéns para você que é convidado, que está aqui hoje querendo aprender alguma coisa diferente. E, naturalmente, aos consultores, parabéns para vocês também que querem aprender mais. Meu nome é Lígia Moreno. Eu sou consultora Gold da Duterra, tenho 68 anos e hoje eu estou acompanhada de duas mulheres muito incríveis que vão estar nos ensinando sobre as técnicas, ou melhor, sobre essa terapia chamada Reiki, aliada aos óleos essenciais. E para falar um pouquinho melhor sobre isso, porque não é muito a minha área, mas eu adoro, eu já fiz algumas sessões de Reiki e eu realmente adorei. Eu vou chamar uma pessoa para falar um pouco mais sobre isso. Bem, ela é mineira, ela tem 43 anos, mas ela parece uma menina de 28. Ela é divertida. Eu sei que ela ama pão de queijo e chocolate. E vem para cá, Ana Paula, querida, que eu sei que você tem muita competência para falar desse assunto. Oi, oi, Palmas oi, para meu ela. povo! Boa noite. Uma salva de palmas mudo para a Lígia de novo. Obrigada, Lígia querida. Ô, gente, é muita honra estar aqui junto com essa Gold maravilhosa. Quem fala que também não vou nem aqui entrar nessa questão de idade aqui, porque é até ofensa para a gente, réis mortais, estar aqui com a Lígia, com a Jane, que chega aqui esbanjando energia, esbanjando beleza, né, na flor da idade. Eu falo que na minha cabeça eu tenho 20, mas adorei os 28, viu? Porque eu esqueço, tem hora que eu tenho que pensar aqui quantos anos que eu tenho também. Envelheci, né? Hã? Eu te envelheci sem querer. Minha filha, tô achando ótimo, que melhor que 43, né? Caramba, tô aqui. Ai, gente. Gente, obrigada, Lígia, mais uma vez. Jane na retaguarda aqui nos ajudando também, obrigada. Gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje para falar. Aliás, eu não vou nem falar muito, né? Eu vou contextualizar um pouco, porque a nossa convidada é muito especial e tem muita coisa boa para falar para a gente. Mas, para contextualizar, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que já começou a fazer um processo de autoconhecimento em algum momento da vida? Fez um processo terapêutico, seja terapia, reiki, meditação, alguma coisa que a gente faz, ajuda a gente a olhar para dentro? Tem só uns 30 anos que eu faço isso também, né? Porque eu costumo falar que o caminho do autodesenvolvimento, o caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta. A partir do primeiro momento que você deu o primeiro passinho ali, ó, acabou. Nunca mais você consegue andar para trás, é só para frente. A gente pode até parar um pouquinho, respirar, mudar as técnicas, porque elas se complementam e elas se ajudam, né? Se complementam também, mas nunca mais você volta para você consegue voltar a ser quem você era antes de começar a abrir os olhos para dentro. Assim como é com os óleos essenciais também. É um mundo que é apaixonante, né? E a aromaterapia também ajuda a gente nesse processo. A gente tem falado muito aqui nos últimos tempos de como que os óleos essenciais ajudam a equilibrar as emoções, ajuda no processo de desenvolvimento e ajuda em mais um monte de coisa. E aí, eu fui num café aqui em Belo Horizonte, num café de networking, com umas mulheres muito interessantes e muito bacanas, inteligentes. É bom quando a gente encontra pessoas que instigam a gente a ser melhor, né? E conheci essa terapeuta integrativa que vocês vão conhecer aqui hoje, que eu fiquei encantada com o trabalho dela. Fiquei encantada com essa pessoa e já no primeiro momento, na primeira oportunidade que eu tive, eu a convidei para fazer esse tema, para palestrar para a gente esse tema que a gente vai falar aqui hoje, em Belo Horizonte, na Casa da Terra, de forma presencial, e foi um sucesso. Falei, gente, na próxima oportunidade que eu tiver no sistema online, eu vou trazer a Lia, vou convidar a Lia de novo. Que bom que ela pôde estar aqui com a gente de novo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pensa, olha que bacana, duas técnicas terapêuticas que se aliam. Na verdade, a aromaterapia, ela potencializa e ela contribui para qualquer processo terapêutico. Mas quando a gente fala de energia, quando a gente fala de equilíbrio de uma forma um pouco mais ampla, assim, casou super bem com o reiki.
E a Lia fez, ela desenvolveu um processo que encanta todo mundo também, que vocês vão conhecer um pouquinho mais, vocês vão ficar super curiosos para conhecer um pouco mais do processo. Recomendo segui-la lá no Instagram também, pra vocês entenderem um pouco mais do que ela faz, porque ela é uma pessoa super racional e que foi trabalhar com um lado mais. Como que é a palavra que você usa, Lia? Fugiu aqui agora. Mas um lado mais energético, digamos assim. E aí, ela colocou a racionalidade dela nesse processo que não é tão palpável. Então, a gente consegue enxergar essa transição. É muito interessante. Vou deixar ela falar aqui já já. Mas antes de chamá-la, eu quero saber de vocês aqui. Tem alguém que gosta de presente? Aqui? Pois então, assim que a Lia, que eu chamá-la, eu vou mutar o meu microfone e vou colocar um link no chat aqui. Então vocês fiquem esperto, como diz aqui em Minas, fique esperto, hein, gente? Porque esse link é do Google Forms para vocês preencherem. São só 5 perguntinhas ali para vocês preencherem, porque no final da apresentação de hoje, a gente vai sortear um diagnóstico do método que a Lia faz, que vocês vão entender o que é no final do processo. Então, recomendo fortemente que vocês prestem bastante atenção no que ela fala, no que ela vai falar, mas que também vai lá no Google Forms, clica no link que eu vou mandar aqui no chat, coloca os dados de vocês ali, até para a gente saber quem que ao vivo aqui no finalzinho eu vou fazer o sorteio e a gente vai saber quem é que vai ganhar esse presentão que a Lia deu para a gente aqui. Pode ser? Combinado? Então tá bom. Gente, então vamos lá, rufem os tambores, preparem-se, peguem papel e caneta, abram os ouvidos aqui para receber essa mulher inteligente. Ela é empresária, ela é farmacêutica, ela é terapeuta integrativa, é mãe, fala docinho também, uma gracinha, mas é uma potência de mulher, gente. Lia Taveira, por favor, vem para cá, minha querida. Uma salva de palmas para ela, gente. Oi, gente, vocês estão me ouvindo Sim. direitinho? Sim. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver onde que. Hoje. Se Ah, ela precisar tem de que estar. ajuda, você fala aqui. Ô, Ana, ela tem que estar numa abinha separada, né? Sim. Porque eu acho que ela está no mesma abinha do Zoom. Então, deixa eu colocar aqui para você. Peraí, porque dá para vocês verem assim ou não? Não, ainda não. Não, então você consegue colocar aí para mim, então, Ana? Porque eu tô na mesma tela. Apareceu aí, gente? Lígia e Jane, vocês duas estão na minha tela. Me dá um sinalzinho se aparecer. Tá, Deu, apareceu. deu. Então, peraí que vai Só expandir. precisa expandir. Tá indo, gente. Tá no calma. Agora, ok, Bem devagar e ok, sempre. tá. É a primeira vez que eu uso o Zoom, gente. Fui pego aqui de surpresa hoje. Então, boa noite, né? Primeiro, obrigado pelos elogios. E é uma honra estar aqui novamente, né, com algumas pessoas, com a Jane que eu conheci. Não sei se eu já conheci outras pessoas que não estão aqui aparecendo para mim, mas obrigado pela oportunidade. Eu sou a Lia, eu sou farmacêutica, sou terapeuta reikiana. E como a Ana falou, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa associação incrível que une o reiki aos óleos essenciais. É, a minha ideia aqui é passar para vocês um conhecimento básico, que vai do básico ao avançado, assim, em alguns aspectos, mas que, ao mesmo tempo, cria a consciência de que os óleos essenciais, né, as propriedades dos óleos essenciais, elas vão muito além das propriedades químicas dos óleos essenciais. A gente tem uma parte holística
por trás desses óleos, que, ao meu ver, elas se sobrepõem à parte química. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê, né, que eu faço essa afirmação e como que também eu uso os óleos essenciais na prática. E quero agradecer aqui mais uma vez a Ana, porque realmente foi um presente conhecê-la. E ela é uma pessoa de muita alegria, de muito amor, muito alto astral, e que é muito gostoso ficar do lado dela. Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez. E aí pode passar então, Ana. Aqui eu vou falar sobre um pouquinho a minha pessoa que eu já falei, pode passar. Só colocando, né, aqui para vocês saberem que eu trabalho com os óleos essenciais desde 2020. Eu fiz o curso de Reiki e comecei a trabalhar com Reiki no final de 2019 e iniciei essa jornada de autoconhecimento de uma forma muito intensa a partir desse encontro com o Reiki. E aí, posteriormente, eu fiz o curso de aromaterapia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a visão integrativa do uso dos óleos essenciais no Reiki, o estudo das propriedades químicas, fisiológicas e holísticas dos óleos essenciais-chave e casos reais de atendimento com aromaterapia. Primeiramente, eu queria falar com vocês uma pergunta, né, que às vezes me fazem, aliás, sempre me fazem, sobre o que é o Reiki, né? O Reiki, ele é por si só uma prática muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, e é uma prática energética. Quando a gente fala do Reiki na prática, basicamente, o receptor vai deitar na cama, assim como está aqui na foto, e o reikiano vai passar a mão sobre ele, colocando essa energia de amor incondicional, que é uma energia do universo que está disponível, nesses centros principais. E isso promove uma elevação da vibração desses centros energéticos que vão fazer com que a gente nos sinta melhor. E esse nos sentir melhor, ele é muito individual, porque nós somos únicos e cada um de nós temos uma necessidade que vai ser trabalhada por essa energia. E eu brinco que é como se o reiki fosse um sacode, sabe? Ele chega, dá um sacode na gente e nos mostra o que precisa ser olhado. Quem tem a coragem de olhar, pega essa energia, esse ganho energético e sobe um degrauzinho ali na escada do autoconhecimento. E quem não se sente ainda preparado vai sentir essa melhora energética, mas às vezes vai permanecer um tempo ali ainda no que a gente chama às vezes de zona de conforto. Então, o Reiki, além de ser uma prática que promove um relaxamento profundo, eu falo que ele é muito mais do que isso, porque ele é um tratamento de realmente cura emocional. E aí, quando associado, né, ao poder dos olhos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente como que esses benefícios são intensificados. Pode passar. E aí, por que unir, então, o reiki e a aromaterapia? O reiki ele é uma prática que ele vai ser realizado dentro de um ambiente terapêutico. Então, a pessoa vai até o meu espaço, recebe a energia e vai para casa. A aromaterapia, ela é um tratamento que vai ser feito em casa. Então, quando a gente associa uma terapia que é feita no consultório, mais essa terapia feita em casa, a gente ganha um potencial, terá uma efetividade desse tratamento muito grande. E a gente vai trabalhar tanto o poder vibracional do campo, usando esse campo energético que existe também, está presente nos óleos essenciais, quanto a parte química dos óleos essenciais, que
tem essa parte, né, que são hoje a gente já sabe que tem vários estudos que comparam a química dos óleos essenciais a medicamentos tarja preta, por exemplo, né? Tem um estudo que compara a lavanda ao Lexotan. Então, hoje, essa parte química dos óleos essenciais, ela está muito bem elucidada dentro da ciência, né? A gente já tem várias comprovações. Então eu falo que é um casamento perfeito entre o reiki e a aromaterapia, porque a gente consegue esse ganho de efetividade realmente no tratamento. Pode passar. E aí, uma coisa que é bem legal é que os óleos essenciais, eles agem muito rápido dentro do nosso organismo. Eu não sei se vocês todos sabem, mas a gente tem uma ação fisiológica em cerca de 30 segundos. Então, é muito rápido, é muito mais rápido do que o medicamento, porque a via de acesso, né, do tratamento é a via inalatória. Quando a gente faz essa ativação do nosso sistema olfativo, a gente vai ativar células ali no nosso organismo que vão despertar uma informação para o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, ele é o nosso sistema de memórias, sejam elas memórias conscientes ou memórias inconscientes. E quando essa memória é ativada, a gente vai ter a percepção, a liberação, na verdade, né, de neurotransmissores dentro do nosso organismo que vão nos proporcionar de forma quase que imediata uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. E aí é que entra a grande importância da parte holística dos olhos, porque quando eu faço essa ativação desse sistema límbico, e eu estou relembrando alguma memória, isso vai ter muita associação com o que eu sinto e não necessariamente com a função química daquele óleo. Por isso que nem sempre, né? Nem sempre não, na verdade, eu gosto de falar muito que a aromaterapia ela não é para quê, ela é para quem. E essa individualidade de cada ser humano, ela precisa ser muito olhada e respeitada quando a gente assume um compromisso de cuidar do outro. E a gente ter uma noção básica de como que é o funcionamento fisiológico dos óleos essenciais, traz muita clareza para que a gente compreenda como que a gente deve usar esses componentes de uma forma mais assertiva. E, e aí, né, eu trouxe um exemplo aqui que é o que mais acontece, eu acho, que dentro dos consultórios, que a pessoa, né, e quando procuram também vocês, é a pessoa falar assim, eu estou muito ansioso, né? Quem de vocês que vive essa realidade? Eu acredito que todo mundo que está aqui e trabalha como terapeuta, como consultor, escuta muito isso. Hoje, 98% das pessoas estão muito ansiosas. Só que a ansiedade, ela é a pontinha ali do iceberg. É muito pequeno a gente querer tratar a ansiedade da pessoa. A gente pode ir muito além disso. E aí, por que que eu coloquei todos esses óleos aqui embaixo? Porque todos esses óleos, eles possuem propriedades ansiolíticas. Então, se a gente consegue compreender a causa raiz que gera aquela ansiedade no paciente ou no nosso cliente, a gente vai poder direcionar o tratamento também de uma forma muito mais assertiva e trazer um resultado muito mais rápido para aquele paciente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa em lavanda. Eu não posso usar lavanda. Eu não durmo bem com lavanda, sabe? Eu não gosto do cheiro da lavanda. Então, como que eu trabalho quando eu me sinto mais ansiosa? Eu trato a minha ansiedade com limão, com hortelã-pimenta, com olíbano, que são óleos que têm uma afinidade pelas emoções que estão dentro de mim que precisam ser tratadas.
E isso também é uma individualidade. A gente precisa olhar para quem está ali do nosso lado. Pode passar? E aí, aqui é só uma ideia, né? Eu sou farmacêutica, eu trouxe uma brincadeira aqui que acontece dentro do nosso é, sistema nervoso, né? Que é a intercomunicação que ocorre entre os nossos principais neurotransmissores. Então, ora eu vou ter ativação de uma serotonina, de uma dopamina, ora eu vou ter uma ativação do GABA, da noradrenalina, e isso tudo acontece de uma forma muito rápida dentro do nosso organismo, e se a gente tiver uma capacidade de modular como que a gente reage diante das situações e ter aí o apoio, né, dos óleos essenciais nessa gestão, isso daqui para de ser um bicho de sete cabeças e começa a ficar mais simples. A gente consegue nos reorganizar, né, aqui nessa vida, que a gente está aqui com os nossos desafios, com os nossos, com as nossas obrigações, e fazer isso de uma forma mais inteligente. Então, por exemplo, a serotonina ela é um hormônio, né, um neurotransmissor de bem-estar, regula o nosso sono, nos traz uma sensação de segurança. Se eu uso ali, se eu estou com uma ansiedade que vem de um déficit de serotonina e eu consigo identificar óleos que trabalham essa ativação desse neurotransmissor, essa liberação desse neurotransmissor no nosso organismo, eu vou ter uma resposta mais efetiva. Ah, Lia, mas eu não sou farmacêutico, eu não sou da área da saúde, eu preciso entender isso. Você não precisa entender em profundidade, mas você ter um nível de conhecimento básico sobre as propriedades dos óleos vai te trazer mais segurança também na forma quando você for indicá-los. Pode passar, por favor? E aí aqui ficou um pouquinho pequena a planilha, mas o que que essa planilha traz para a gente? Ela traz uma ideia justamente dessa confusão que a gente olhou ali atrás. Por exemplo, o óleo de laranja doce, ele é um óleo que ele estimula muito a liberação de serotonina, que é um hormônio do bem-estar. O óleo de lavanda, ele trabalha uma ativação do GABA, que trabalha muito a parte do relaxamento. A serotonina, ela é um hormônio do bem-estar, mas se eu associo, por exemplo, a laranja à lavanda, eu posso potencializar o efeito ansiolítico da lavanda, porque eu vou ter aquela sensação de bem-estar associada quimicamente a um óleo que promove um relaxamento neural. Então, eu posso potencializar esse uso. Ao passo que, por exemplo, se eu uso a laranja associada ao limão siciliano, que promove a liberação de dopamina, eu posso potencializar esse efeito a dopamina, né, ela trabalha o foco, a concentração. E aí, se eu associo a laranja ao limão, eu trago uma sensação de bem-estar que vai promover um maior foco. Ou então, se eu associo ao hortelã, a laranja ao hortelã-pimenta, por exemplo, eu vou ter uma potencialização desse efeito, porque às vezes eu não preciso só ativar o meu foco com liberação de dopamina, eu preciso também da serotonina para dar esse apoio de coragem, de segurança emocional e de motivação. Então, não adianta eu estimular foco se eu não estiver motivada a fazer alguma coisa. Percebem, assim, que a importância da gente ter um mínimo de base, assim, de compreensão do que a gente está fazendo? E aí, tem alguns outros exemplos aqui, mas aí pode passar. Então, é sempre importante, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente estar atento aos componentes químicos do óleo, as memórias que são despertadas no nosso cliente e o nosso estado emocional atual. Porque vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, vocês cheiram um óleo hoje. Eu falo que Lang Lang é um caso de amor e ódio, assim, na minha vida. Porque tem hora que eu amo Lang Lang, tô louca com ele. Tem hora que eu quero ver ele longe de mim, tipo assim, não quero nem chegar perto. E isso acontece por quê?
Porque quando a gente tem os componentes químicos que fazem determinadas funções, a gente tem as nossas memórias elas não vão mudar, elas podem ser ressignificadas, mas elas não vão mudar e sumir. E eu tenho meu estado emocional atual. Se eu estou vibrando na frequência daquele óleo, na frequência da que aquele óleo trabalha naquele momento, eu dou uma nota 8, eu dou uma nota 9, eu dou uma nota 10 para aquele óleo. E eu posso usá-lo, que eu vou ter aqueles benefícios. Se eu cheiro aquele óleo, eu dou uma nota 3, uma nota 4, eu não vou usar aquele óleo. Por quê? Porque as propriedades holísticas daquele óleo não estão em sintonia com as emoções que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então, é muito importante a gente sempre ter essa associação entre esses três fatores: os componentes químicos, as memórias e o nosso estado emocional atual. Ok? Estou falando aqui, eu sou assim com o Gerônimo, eu amo e odeio. E aí vem assim. Como então, né, dentro ali da minha prática terapêutica, eu associo os óleos essenciais ao Reiki. Eu faço uma massagem nos pés do meu paciente, utilizando os óleos essenciais. A lavanda, eu amo usar lavanda topicamente. Eu falo que é incrível assim os benefícios tópicos da lavanda e gosto muito. Então, eu faço uma massagem com a lavanda nas solas dos pés, que vai ser uma via excelente de absorção e vai promover esse estado de relaxamento no paciente antes da sessão. Eu uso também os óleos no inalador para promover, né, um aroma gostoso no ambiente e também a gente aproveitar os benefícios terapêuticos ali do óleo durante a sessão. E além disso, eu faço uma seleção com o paciente de olhinhos que eles gostam, para a gente personalizar a sessão usando esses óleos específicos escolhidos por ele ali no momento da sessão. E como eu falei, a gente consegue, né, ter uma efetividade maior da sessão, fazendo esse casamento perfeito. Pode passar. Aqui, gente, são alguns casos reais que eu tive em atendimentos com aromoterapia, especificamente, que eu faço atendimentos clínicos de aromoterapia. E aí eu vou só falar aqui com vocês, né? Então, tinha uma paciente mulher de 38 anos, queixa de ansiedade no final do dia, dificuldade para desligar a mente à noite. Teste aromático mostrou atração por lavanda, laranja doce e olíbano. Então, a gente faz eu faço um teste aromático que eu coloco 10 óleos e por meio das notas atribuídas àqueles óleos, a gente faz uma sinergia de tratamento. E aí a paciente foi com essa sinergia de lavanda, laranja doce e olíbano, né? E teve um resultado de conseguir desligar essa mente à noite e ter essa melhoria da ansiedade por meio principalmente do olíbano aqui, que ele trabalha muito eu falo que o olíbano ele é um captador de medos. A grande experiência que eu tenho com o olíbano é trabalhar medos muito enraizados e profundos, diferentemente do limão, que às vezes trabalha medos mais superficiais, medos mais físicos. Então, foi muito bom essa sinergia. Pode passar. Aqui é um paciente homem de 45 anos, gestor, relatando cansaço mental, dificuldade de manter a atenção e motivação no trabalho. E aí ele teve, né, uma atração por limão, hortelã-pimenta e eucalipto glóbulos. E todos esses óleos, e por isso que eu falo das propriedades holísticas, eles são o quê? Estimulantes do sistema nervoso central. Mas o paciente dorme bem com esses óleos. Por quê? Os três óleos aqui trabalham medo, dissolução de pensamentos e preocupações excessivas, liberação de passado, comportamentos repetitivos, autodestrutivos
Então, quando você usa, por exemplo, esses óleos, mesmo que à noite, ele dorme, porque alivia a preocupação, alivia o medo, alivia o peso do passado. E é uma sinergia que ele pôde usar de manhã e à tarde e à noite sem problemas. Pode passar. Aqui é uma mulher também de 50 anos, passando ali pela menopausa, em transição de carreira, apresentando sensação de desânimo, insegurança, com baixa autoestima e tristeza persistente. A gente trabalhou com a laranja doce, a melaleuca e o olíbano. Aqui, né, o que entrou um pouco de diferente foi a melaleuca, que trouxe para ela a melaleuca. Eu falo, né, que ele é o óleo muito do fortalecimento, ele trabalha muito o nosso fortalecimento de imunidade, mas também o nosso fortalecimento na vida. É um óleo que nos traz força e promove essa sensação de proteção e renovação. Então, a gente conseguiu uma boa resposta para esse caso também. E pode passar. Aí aqui falar um pouquinho para vocês, só apresentar rapidamente, né, as formas que hoje eu trabalho, além do reiki tradicional, eu falo que eu sou uma pessoa que, infelizmente, São Tomé, eu tenho que ver para crer, e trabalhar com reiki foi um desafio, porque eu tive que vencer barreiras, né, de crenças mesmo, de confiar e acreditar e me entregar ao meu chamado e à minha missão. Mas também o fato de eu ser da ciência, de eu ser muito prática, de eu sempre querer saber por quê, eu acredito que também me veio essa inspiração divina. E eu falo que é divino porque todos os meus métodos realmente não foram criados por mim, foram inspirações que eu tive de Deus realmente, mas que me trouxeram essa possibilidade de mostrar o reiki para as pessoas de uma forma mais prática, de uma forma mais racional. E como o nosso aprendizado, né, a gente aprendeu a aprender por meio da visão, muitas vezes, né? é, eu desenvolvi uma metodologia que a gente trabalha, eu chamei de Reiki Visual Alma de Lia, que a gente trabalha o reiki, a aplicação de reiki num campo que tem água, né? Aqui como está na foto, e a gente coloca representantes. Não é constelação familiar, para quem conhece a constelação familiar, é uma técnica que realmente a gente vai trabalhando o fluxo de amor na vida das pessoas, esse restabelecimento do fluxo de amor. Então, a gente observa onde está a gratidão, a paz, a prosperidade é, na nossa vida. E isso a gente vai fazendo de uma forma progressiva por meio de sessões. Aí também eu tenho, pode passar o próximo. Esse é a minha vela, que é energizada com reiki, é uma vela que contém óleos essenciais, e é uma forma que eu encontrei de me multiplicar para chegar à casa das pessoas com muito carinho. E é um tratamento energético mesmo, ela tem uma duração de 12 a 15 horas. E vocês fazem sessão de reiki em casa. É muito gostoso também. Tenho recebido ótimos feedbacks. E tem o próximo também, que é o que a gente vai sortear aqui, que é o meu mais novo protocolo, que eu nomeei, né, de protocolo 7Ds, Alma de Lia, porque eu brinco, né, que o meu sistema, eu trabalho com espiritualidade prática, então é Deus no centro e pé no chão. E aí eu desenvolvi uma metodologia que a gente vai trabalhar esses 7Ds, pensando, né, nesses 7Ds, nos nossos 7 chakras principais, e a gente mede onde que a gente está. A gente vai, por meio da radiestesia, realmente identificar quais são as nossas crenças, quais são os chakras nossos que estão bloqueados e o quanto eles estão bloqueados, e ter um direcionamento sobre como que a gente precisa fazer esse tratamento energético. É um tratamento de início, meio e fim,
para quem é prático, que é um resultado mais rápido e gosta de ter resultado, né? Que eu sempre trabalhei com meta, com gestão. Então eu falo que a gente é muito gostoso a gente ter uma forma de medir, saber onde para onde que a gente quer ir, onde que a gente está, quanto que falta. E é claro que isso não tem fim, porque como a Ana mencionou, o autoconhecimento não tem fim, mas é um caminho mais prático da gente conseguir raciocinar o nosso caminho. Eu acho que fica mais fácil, eu acho que a vida fica mais fácil assim. E aí, esse protocolo ele é composto por diagnósticos energéticos, né? Um inicial, um no meio e um no final, e 7 sessões de Reiki, onde a gente vai trabalhar a elevação de cada centro energético e a comunicação entre esses centros, né? Para que a gente tenha realmente essa capacidade de desenvolver a nossa intuição de uma forma mais prática no nosso dia a dia, que a gente converse com Deus e que a gente tenha esse direcionamento transformado em ação de uma forma saudável e próspera, né, e abundante na nossa vida. E aí, eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que acabou. E aí, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade mais uma vez. E é isso, gente. Estou à disposição sempre. Gente, uma salva de palmas para a Lia, porque eu falei que é um poder essa técnica maravilhosa que ela desenvolveu. Gente, eu fiz esse diagnóstico com ela, é muito bacana. A gente acha, mesmo quem é reikiano, já conhece o processo, ou quem já trabalha com radiestesia, já imagina o que, que é o processo. Ah, o pêndulo assim, o pêndulo assado, né? Quem já conhece a técnica. É muito interessante, é diferente de tudo que eu já tinha visto também e vale a pena. Por isso que a gente vai sortear aqui. Eu vou parar de gravar então, porque eu não consigo é, gravar e compartilhar outra tela para fazer o sorteio, que o Zoom trava. Então eu vou parar a gravação agora, mas a gente vai ficar aqui para continuar o sorteio, tá? Então quem vai assistir a gravação depois não estava aqui ao vivo, então não vai concorrer ao nosso presente. Só um minutinho aqui. Tchau para quem vai assistir a gravação. Vocês ficam aí, gente. Espera aí.